Capítulo 9. A aluna brilhante, Marta de Betânia. Libertada das preocupações, libertada para sentir calma e confiança. Assim como ocorreu com Maria de Betânia, encontramos sua irmã Marta em 3 cenas diferentes. Já bisbilhotamos o comportamento das duas em 2 jantares com Jesus, mas agora precisamos reiniciar o filme e analisar as histórias pelo ponto de vista de Marta. O que se passava na mente dela? Jesus estava decepcionado com ela? O comentário de Jesus a influenciou ao longo do tempo? Como? Vamos retroceder e ir ao encontro de Marta na cozinha. Fervendo de raiva na cozinha. Tantos detalhes, Marta desabafou enquanto o trigo moído se transformava num pó fino. A culpa é de Lázaro, dele mais uma vez. Ele chega em casa e avisa que Jesus e seus amigos vão jantar aqui. Jesus, não é uma pessoa qualquer, mas o profeta de que o povo tanto fala. O homem que ensina com autoridade e cura com uma só palavra, Jesus. Alguns amigos, ela prossegue. Conte para ver, 12. Um jantar como este leva 3 dias para preparar. E Lázaro me avisa na última hora. Há muita coisa para fazer, misturar a massa, deixar crescer, sová-la, trançá-la, assar o pão, preparar o cordeiro, pincelá-lo com o tempero, assá-lo, escolher o vinho, ajuntar as taças, tirar os melhores pratos do armário, varrer o chão, afofar as almofadas, lavar a mesa, tirar o pó dos móveis, encher as candeias de óleo, polir os metais. Minha cabeça está rodando só de pensar em todos esses detalhes. Com quem você está falando? Maria, irmã de Marta, perguntou ao entrar na cozinha. Com os meus botões, Marta respondeu. Tenho coisas demais para preparar para a chegada de Jesus e espero que você faça a sua parte. Não se preocupe, Marta. Maria tranquilizou-a. Tudo vai dar certo. Marta trabalhava com raiva, preparando todos os detalhes e gritando ordens para qualquer um que pudesse ouvi-la. E justamente quando estava sovando a massa, ela ouviu uma batida na porta. Entre! Ela ouviu o irmão dizer, cumprimentando os convidados. Estávamos aguardando sua chegada. Veja só quem está falando, Marta resmungou. E eu aqui trabalhando como uma condenada. Os homens reuniram-se na sala da frente e logo Jesus atraiu a atenção quando começou a falar dos dias que viriam e do reino de Deus. Vou levar uma tigela de tâmaras frescas para os convidados, Maria disse. Com isso, eles terão alguma coisa para beliscar enquanto cuidamos dos preparativos. Tudo bem, Marta concordou, mas volte imediatamente. Passaram-se alguns minutos, porém Maria não voltou à cozinha. Finalmente, Marta deu uma olhada na sala e viu a irmã sentada aos pés de Jesus, absorvendo cada palavra que ele dizia. Marta entrou intempestiva na sala, segurando uma tigela de misturar ingredientes. Todos os olhares se voltaram para a irmã frustrada, quando ela interrompeu Jesus e apontou na direção de Maria com uma colher de pau. Senhor? Ela começou a dizer com uma voz firme. Não vês que Maria me deixou só na cozinha? O que ela pensa que está fazendo? Não te importas que eu tenha de fazer todo esse serviço sozinho, enquanto essa minha irmã irresponsável fica aí no meio dos homens sem fazer nada? Ora, ela não devia nem estar aqui. Não é correto uma mulher ficar numa sala cheia de homens, muito menos sentada aos pés de um rabino, enquanto ele ensina. Coloca no seu devido lugar, diz a ela que volte para a cozinha ao lugar a que pertence. Marta, Marta, Jesus replicou. Não fique tão afobada. Maria está no lugar exato em que deveria estar. Você está tão preocupada, perturbada e distraída com detalhes cotidianos que não enxerga as alegrias da vida. Não precisa trabalhar tanto para oferecer um banquete para nós. Isso não é nem um pouco importante. O importante é que eu estou aqui e tenho algo a compartilhar com você. Maria entendeu isso. Ela escolheu o que é importante. E não vou mandá-la embora daqui. Ela veio participar da aula para aprender, para ser discípula da palavra de Deus e não vou tirar isso dela. Marta colocou a mão coberta de farinha no quadril, deu meia volta e marchou para a cozinha. Nunca fui tão humilhada. Ela resmungou, afastando-se. Uma análise mais cuidadosa. Já fizemos uma análise cuidadosa dessa história do ponto de vista de Maria. Agora, vamos analisá-la do ponto de vista de Marta. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Lucas 10, 38 a 40. Você entendeu o que Marta está pedindo que Jesus faça? Ela quer estar no controle. Eu jamais faria isso. Bom, tudo bem. Posso ter feito isso uma ou 2 vezes, ou 3.
E você, já se atreveu a dizer ao onisciente, todo-poderoso Criador do universo, o que ele deve fazer? Se já, leia a resposta de Deus a um homem que fez o mesmo. Encontra-se em Jó 38-41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41-42. A palavra grega que Jesus usou foi traduzida por preocupada, mas pode ser traduzida por distraída. Significa literalmente andar de um lado para o outro, retraída, confusa. A versão Almeida Revista e Atualizada afirma que Marta estava ocupada em muitos serviços, versos 40, ou seja, distante ou distraída. A versão Almeida Revista e Corrigida diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, versos 41. Finalmente, a mensagem diz: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água, está se preocupando à toa. Só uma coisa é importante, Maria a escolheu. É o prato principal. Não vou tirar isso dela, versos 41 e 42. Em palavras mais simples, Marta estava tendo um chilique por causa dos detalhes. Entendo a frustração de Marta. Conforme já mencionei, houve uma ocasião em que tive 38 pessoas para jantar em minha casa no dia de Ação de Graças. Se todos tivessem ficado diante da televisão para assistir ao desfile de Ação de Graças, enquanto eu estava sozinha pincelando o peru com tempero, mexendo o molho na panela, misturando o recheio, assando a torta de abóbora, cozinhando os brócolis no vapor e preparando o chá, minhas emoções também estariam pincelando, mexendo, misturando, assando, fervendo e preparando. O propósito não foi o caso. Todos colaboraram e só tive de marcar os lugares de cada um à mesa e distribuir a comida. Mas se pararmos aqui, não entenderemos o ponto final da história. O texto bíblico não gira em torno do que Marta estava sentindo, mas do que Jesus a estava convidando a fazer. Jesus não apontou o dedo na direção de Marta com um ar de desaprovação, não. Ele aproveitou o momento para ensinar uma lição. Marta, Marta, ele começou a dizer, você não gosta de ver o modo como Jesus se dirige a ela? Com amor e compaixão. Ele começou a ensinar sua antiga amiga. A voz de Jesus não tinha tom de raiva. Na verdade, ele estava convidando Marta para ser uma das suas alunas também. Jesus usou aquele momento para ensinar Maria, ensinar Marta e ensinar os discípulos. Usou também para ensinar a mim e a você, alunas que também entrariam naquela sala de aula no futuro. Ele sempre aproveita o momento para ensinar, quando o solo está bem arado e pronto para receber a semente. A resposta de Jesus não foi, claro, a que Marta esperava, senão ela não teria verbalizado sua irritação. Ela deve ter pensado que Jesus ficaria prontamente ao seu lado e ordenaria a Maria que voltasse para a cozinha, onde era o lugar dela. A resposta de Jesus não foi também o que os discípulos esperavam, afinal, as mulheres não deviam ficar na companhia de homens para aprender, mas na cozinha com as outras mulheres. Jesus, no entanto, raramente respondia conforme as pessoas esperavam. Ele surpreendeu todos. Abriu caminho para as mulheres entrarem em sua sala de aula e sentar-se na primeira fila com o coração e a mente preparados. Jesus amava Marta e convidou-a para fazer companhia a ele na sala de aula. Colocou uma tampa em suas emoções em ebulição e deixou-a cozinhar em fogo baixo o que ele acabara de dizer. Você já pensou no que aconteceu em seguida? Vamos dar uma olhada na segunda cena para ter uma pista. Chamada para confessar sua fé. É fácil cair na armadilha de pensar em Marta e Maria como meras personagens de uma história. Mas elas foram mulheres de verdade como você e eu. Enfrentaram provações e triunfos, arrependimentos e remorsos, esperanças e sonhos. No entanto, embora exista muita semelhança entre elas e nós, as condições em que aquelas mulheres viviam eram muito diferentes. As solteiras ou viúvas daquela época dependiam dos irmãos ou dos pais para serem sustentadas. Em geral, não trabalhavam fora de casa e não havia nenhum programa assistencial do governo para cuidar dos desvalidos. Plano de aposentadoria? Só se fosse de um irmão ou filho. Para aquelas mulheres, Lázaro era tudo que elas tinham. Se ele morresse, o futuro de ambas morreriam com ele. Em nosso segundo encontro com as irmãs, este é o verdadeiro precipício sobre o qual o futuro delas se equilibra. Vamos nos reunir a elas, não no banquete numa sala de jantar, mas no quarto do seu irmão enfermo, temerosas de que ele morresse. Marta, Maria disse chorando, o que vamos fazer? Tentamos de tudo, mas a pele de Lázaro continua muito quente. Até a água fria não serviu para baixar a febre dele. Os olhos estão embaçados e a língua branca e seca como o papel. Ele não reage quando chamamos.
Marta pensou em seu irmão, um homem forte, nunca adoecera, mas essa doença chegara tão rápido e nada do que eles faziam parecia ajudar. O corpo dele queimava de febre, somente esfriava por pouco tempo quando banhava na água fria do poço. Fazia dias que ele não comia e só bebia quando ela o forçava a tomar alguns goles indesejados. Temos uma única esperança, Marta decidiu. Alguém precisa buscar Jesus. Ele pode curar Lázaro com uma só palavra. É isso aí, Maria gritou. Vou mandar alguém buscá-lo já. Marta suspirou e assentiu com a cabeça. Daniel, Maria chamou um amigo de confiança que andava de um lado para o outro no quintal, aguardando notícias sobre a saúde do amigo. Vá falar com Jesus, precisamos dele imediatamente. A última vez que ouvi falar dele, ele estava ensinando à beira do Jordão. O que devo dizer a ele? Daniel perguntou. Diga o seguinte, aquele a quem amas está enfermo, ela respondeu. Ele saberá o que fazer. Daniel partiu em seguida para procurar o mestre, porém, momentos depois de sua partida, o estado de saúde de Lázaro piorou e ele deu o último suspiro. Quando Daniel chegou para dar a notícia a Jesus, o mestre não reagiu conforme o mensageiro esperava. Até os discípulos se surpreenderam com a aparente falta de preocupação de Jesus. Essa doença não é o fim de Lázaro. Na verdade, ela é para que Deus e seu filho sejam glorificados. Jesus replicou. Os discípulos não entendiam a maioria das declarações de Jesus, e aquela reação foi certamente um desses casos. Jesus não se preparou para ir imediatamente ao encontro de seu amigo. Ao contrário, permaneceu onde estava por mais 2 dias, aguardando as instruções do seu Pai Celestial. No 3º dia, Deus sinalizou que era chegada a hora de ir. Daniel levou 1 dia para encontrar Jesus. Deus esperou 2 dias para dar a Jesus o sinal de partida. E Jesus levou mais 1 dia para chegar a Betânia. Quando enfim chegou aos limites da cidade, fazia 4 dias que Lázaro havia morrido, e seu corpo estava dentro de um túmulo cavado na rocha, totalmente fechado. Uma multidão reuniu-se diante da casa de Marta e Maria para chorar a perda com elas. Quando soube que Jesus estava chegando, Marta correu ao encontro dele. Senhor, Marta disse, chorando, e ajoelhou-se aos pés de Jesus. Se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Lázaro não teria morrido. Onde estavas? Por que não viestes? Quando as palavras acusadoras saíram da boca de Marta, ela sentiu-se envergonhada e tentou rapidamente disfarçar suas observações precipitadas. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus colocou a mão no ombro de Marta e disse, o seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, Jesus prosseguiu. Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém crer em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Marta, você crê nisso? Creio sim, Senhor, ela respondeu. Creio que és o Filho de Deus, cuja vinda ao mundo nos foi prometida. O coração de Jesus encheu-se de orgulho diante das palavras de Marta. Apesar de muitos dos amigos mais chegados de Jesus não entenderem quem ele era, nem o que veio fazer, aquela aluna entendeu claramente. Passou no teste com louvor e tornou-se a líder da classe. Ah, como ele amava! Marta, vá buscar Maria para mim. Quero conversar com ela também. Marta correu aos prantos de volta à sua casa, cheia de pessoas, e cochichou ao ouvido de Maria. Jesus está aqui, quer ver você. Maria levantou-se num salto e atravessou a porta correndo. Muitas pessoas na casa imaginaram que Maria estivesse correndo até o túmulo no ímpeto de tristeza e seguiram-na. Quando chegou ao lugar onde Jesus a esperava, ela também se ajoelhou aos pés dele. Ah, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Por que não vieste? Onde estavas? Ao ver o coração despedaçado de Maria, os olhos de Jesus encheram-se de lágrimas. Ah, como ele detestava a morte. Como ele abominava o resultado do pecado e o agrilhão de Satanás. A emoção e o amor por aquela família eram tão grandes que ele não conseguiu oferecer uma palavra de consolação. Onde o colocaram? Jesus perguntou. Vem ver, ela respondeu. Ao chegar ao túmulo, Jesus não conteve mais a emoção, ele chorou. Lágrimas salgadas caíram do rosto de Deus, feito homem, e espirrando no chão maldito. Jesus percorreu a multidão com olhos e avistou 2 moços fortes e robustos. Tirem a pedra da entrada da caverna, ele os instruiu. Senhor, Marta disse, faz 4 dias que Lázaro está no túmulo. Seu corpo está começando a decompor-se, o odor será terrível. Confia em mim, Marta. Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus replicou.
Os homens rolaram a pedra, enquanto a multidão prendia a respiração, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Jesus orou de forma que todos ouvissem e bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O silêncio pairava no ar como uma nuvem baixa e, de repente, um homem com o corpo ereto e envolto em faixas de linho apareceu na entrada da caverna à luz do dia. Suspiros, aplausos e gritos de alegria encheram o ar. Tirem as faixas dele, deixem-no ir, Jesus ordenou. Uma análise mais cuidadosa. Sabe de uma coisa? Ler e recontar essa história deixa-me cansada. Sinto muitas emoções com essas irmãs, emoções que sobem e descem, que vêm e vão, por isso estou exausta. Você já se sentou junto ao leito de alguém que viu a vida daquela pessoa se esvaindo? É uma sensação de estar de mãos atadas. Não há nada que se possa fazer quando o corpo começa a apagar-se, como as luzes de um edifício alto. Tenho certeza de que as irmãs fizeram o possível e nada ajudou. Essa sensação foi muito clara para mim quando meu sogro morreu em 2008. A saúde dele começou a se declinar, mas nenhum diagnóstico previu que sua vida estivesse chegando ao fim. Ele simplesmente foi sucumbido e não podíamos fazer nada. Em determinada manhã, ele parou de respirar e deixou-nos. Partiu. Enquanto chorávamos essa perda e comemorávamos sua chegada ao céu, Mary Ellen, sua esposa, durante 64 anos, não conseguiu superar a dor. Ninguém, nem os 4 filhos, os 5 netos e os 5 bisnetos, foi capaz de aliviar sua tristeza interior. Mais uma vez sentimos-nos impotentes ao vê-la definhando também e sua vida se apagando. 6 meses após o falecimento do meu sogro, sua querida esposa teve um infarto repentino e foi fazer companhia a ele na eternidade. Quando a morte bate à porta, nós humanos não temos forças para impedir sua chegada. Jesus, porém, estava prestes a mostrar que ele é o dono da vida e da morte. Muitas coisas haviam acontecido desde a primeira visita de Jesus à casa de Marta. Ele abriu os olhos dos cegos e fez paralíticos andarem, purificou a pele de leprosos, multiplicou pães e ressuscitou algumas pessoas. O povoado de Betânia deve ter recebido notícia dos ensinamentos e milagres de Jesus. Por mais que o povo duvidasse de quem ele era, não poderiam negar o que ele fez. Vamos dar uma olhada mais de perto da história contada por João. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. João 11, 1 e 2. Curiosamente, quando conhecemos Marta e Maria em nosso primeiro encontro, o nome de Lázaro, irmão delas, não foi mencionado. Mas à medida que a história se desenrola, ficamos sabendo que ele era um dos amigos mais queridos de Jesus. Nessa passagem, João menciona que Maria derramou perfume nos pés de Jesus. No entanto, isso ainda não havia acontecido. Só aconteceria na semana da morte e ressurreição de Jesus. João dá-nos um aperitivo do que ia acontecer. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11, 3. João, o discípulo que escreveu esse relato, costumava referir-se a ele próprio como aquele que Jesus amava. Mas aqui as irmãs referem-se ao irmão com as mesmas palavras carinhosas. Marta não se atreveu a dizer a Jesus que providências ele deveria tomar, conforme fez no encontro na cozinha. Simplesmente expôs a situação e confiou que Jesus cuidaria do assunto de maneira que achasse melhor. Exatamente como ele fez. Ela receberia uma surpresa, o que geralmente acontece quando deixamos os assuntos nas mãos de Deus para que ele trabalhe de maneira que preferir, sem nossa interferência. Se Marta tivesse um relógio, pode acreditar que ela o teria consultado todo momento. Onde ele está? Ela deve ter perguntado. Por que está demorando tanto? Suas esperanças foram desaparecendo com a vida do irmão. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João 11, 4. Essa afirmação faz lembrar as palavras de Jesus aos discípulos para explicar por que certo homem nascera cego. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João 9, 1 a 3. Que possamos ter a mesma atitude quando as dificuldades nos atravessarem o caminho. Amado Deus, sei que serás glorificado nessas circunstâncias. Não entendo o que está acontecendo nem porquê, mas sei que trabalharás
para o meu bem e para o bem daqueles que estão vendo o desenrolar da minha história. Oro para que muitos acreditem em ti pelo que farás e que vejam a tua glória. Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. João 11:5. Parem tudo. Essa é uma de minhas mensagens favoritas em toda a história. Veja, Marta foi criticada durante muitos anos. Maria é descrita como uma mulher encantadora que se senta pensativamente aos pés de Jesus. E Marta é descrita como uma irmã ranzinza e autoritária, com todos ao redor dela. Em nossa imaginação enviesada, achamos que Jesus amava Maria e rejeitava Marta. Mas vamos ver o capítulo mais uma vez. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Como aprecio isso! Não porque eu não seja admiradora de Maria, mas porque sou admiradora de Marta. Sou apaixonada por ela, da mesma forma que Jesus era. Vamos prosseguir e eu lhe contarei o motivo daqui a pouco. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. João 11:6-7. Quando João usa a expressão no entanto, parece que estava dizendo: não entendi. Ele os amava, mas deu um tempo. O que está havendo? Se ele não tivesse parado para ajudar um estranho, certamente teria viajado para curar um amigo. Jesus não partiu imediatamente porque Deus tinha um plano maior. Teria sido um milagre em menor escala curar um amigo enfermo, mas seria um milagre em grande escala ressuscitar esse amigo. É difícil esperar em Deus quando as circunstâncias se degeneram e secam nossa esperança. Mas Deus quer certificar-se de que entendemos que não podemos fazer nada com nossas forças e que entendemos a grandeza da força dele. 2 dias depois, Deus deu o sinal. Era chegada a hora de ir. Além de ser a hora de ir e realizar a ressurreição milagrosa de Lázaro, que sabemos que aconteceria, era hora de Jesus voltar ao exato lugar onde os fariseus queriam matá-lo. Havia um perigo claro e presente na decisão de voltar à Judeia. Os fariseus já haviam tentado apedrejá-lo, e Jesus sabia que estava planejando sua morte. Sabia também que conseguiriam isso. E era chegada a hora. O fim aproximava-se, e aquele milagre monumental deixaria os fariseus mais determinados ainda a matá-lo. Os discípulos advertiram Jesus de que não voltassem ao território hostil, mas ele estava firme em sua resolução. Depois, Jesus os confundiu, explicando que Lázaro já estava morto. Para os discípulos, viajar a Betânia não parecia uma atitude prudente. Eles não entenderam a mensagem. Se Lázaro já estava morto, por que correr o risco? Para Jesus, era o passo seguinte para realizar seu objetivo máximo. Quando Jesus chegou, o corpo de Lázaro estava no túmulo havia 4 dias em decomposição. A tradição judaica exigia 30 dias de luto e as lamentações estavam em pleno andamento. A morte de Lázaro chocou o povoado inteiro e muitos judeus das cidades vizinhas vieram para chorar a perda. Para aquelas 2 mulheres, a perda foi maior que a de um irmão. Sem marido, sem filhos, sem pai e agora sem irmão. Elas não tinham ninguém para mantê-las numa cultura na qual é difícil para uma mulher conseguir o próprio sustento. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:20-21. Você já se sentiu assim? Senhor, se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Onde estavas? Onde estás agora? Marta ficou decepcionada com Jesus. Ele poderia ter evitado a morte de Lázaro. Mas, como sempre, Jesus não estava atrasado. Chegou na hora certa. Marta enfrentava uma batalha interior entre a realidade do corpo do irmão em decomposição e o conhecimento de que Jesus poderia ter evitado sua morte. Marta não é diferente de você nem de mim. Enfrentamos essas batalhas na mente quando a fé e a tragédia colidem. A verdade é que Deus estava ali. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Até nas escadas das torres gêmeas enquanto desabavam? Até lá. Até num casebre varrido pelo furacão Katrina? Até lá. Até quando vi o ultrassom do meu bebê e descobri que seu coração não batia? Até lá. Você acha que Jesus sabia que Maria e Marta ficariam decepcionados com ele por ele não ter chegado antes de Lázaro morrer? Claro que sabia. Ainda assim, ele deu um tempo. Deu um tempo porque estava mais interessado em glorificar a Deus que consertar sem muito impacto uma situação. Marta falou que se passava em seu coração, mas com a mesma rapidez que as palavras lhe saíam da boca, ela desejou recolhê-las. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo que pedires. João 11:22. Foi um momento constrangedor.
Os pensamentos que rodavam na cabeça dela saíram pela boca. Marta arrependeu-se rapidamente e falou o que sabia ser verdadeiro em sua mente, embora não sentisse seu verdadeiro no coração. Ela sabia que Jesus, até naquele momento, poderia ressuscitar Lázaro. Ele podia fazer qualquer coisa. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Maria respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João 11, 23 a 26. Você vê o que Jesus está fazendo aqui? Está ensinando a Marta os princípios fundamentais do Evangelho. Quem crê em Jesus tem a vida eterna com Deus. Enquanto os discípulos olhavam de longe, Jesus estava doutrinando uma mulher. É por isso que amo Marta. Ela deixou de fato a cozinha para estar com Jesus na sala de aula. Deixou de lado as preocupações, os detalhes que a distraíram, o seu comportamento autoritário. Depois de acalmar-se, Marta aceitou o convite de Jesus para ser uma discípula por direito. Tornou-se uma aluna brilhante e passou a ser a líder da classe com Maria. Jesus não disse a Marta que tomasse ânimo e agisse como um homem. Mais uma vez, ele aproveitou ternamente o momento para ensiná-la e levou a um lugar de entendimento mais profundo. Ele usa nossas lutas para ajudar-nos a entender que não conhecemos tão bem quanto imaginamos e puxa-nos para mais perto de si. Em seu estilo costumeiro, Jesus fazia isso por meio de perguntas: você crê nisso? Aquele foi o teste inesperado de Marta. Vejam se ela foi aprovada. Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. João 11, 27. Marta entendeu sua profissão de fé num tempo em que até os amigos mais chegados de Jesus tinham dúvidas. É extraordinária. Ela foi uma esplêndida mulher de fé que aprendeu bem as lições. Suas palavras nos informam que ela soube escolher o melhor e ajoelhou-se aos pés do mestre com a irmã. Durante as dificuldades, Deus coloca a nossa fé numa peneira para que as sobras dos grãos de dúvida que não imaginávamos existir sejam moídas. Conforme Pedro escreveu, as provações vêm para que fiquem comprovados que nossa fé é genuína. 1 Pedro 1, 7. A teologia de Marta era sólida. Ela sabia no que acreditava. Agora Jesus estava prestes a revelar uma verdade mais profunda. Ele é soberano sobre a vida e a morte, e nossa limitação do tempo é inevitável para o próprio Criador do tempo. E depois de dizer isto, Marta foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. João 11, 28. As palavras Jesus está chamando você provocam arrepios em mim. Você pode imaginar alguém batendo a sua porta com o mesmo convite? Jesus está chamando você. A verdade é que Deus bate a porta e Jesus chama você. Jesus quer que você se aproxime dele. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. No jardim do Éden, depois que Adão e Eva se esconderam de Deus por causa do pecado que cometeram, Deus entrou no esconderijo da vergonha e perguntou: onde estás? Gênesis 3, 9. Ele os chamou para que saíssem do esconderijo. Não importa o que aquele casal havia feito, Deus ainda desejava ter um relacionamento com os portadores de sua imagem. Ele deseja ter um relacionamento com você, está chamando você. Quando Maria correu ao encontro de Jesus e ajoelhou-se aos seus pés, ele ficou tão comovido que não ofereceu nenhuma palavra de consolação. Simplesmente perguntou: onde o colocaram? E o que aconteceu quando Jesus chegou ao túmulo cercado de pessoas aos prantos? 2 palavras simples. Jesus chorou. João 11, 35. A dor do povo que chorava abriu a comporta da emoção em Jesus. Ele compreendeu o sofrimento de Marta e Maria e compreendeu o nosso também. Conhecemos o resto da história. Sim, Jesus ressuscitou Lázaro e muitas pessoas passaram a crer nele. Alguns, no entanto, não gostaram do milagre. Ao contrário, correram para contar aos fariseus e dar-lhes mais munição para crucificarem Jesus. João 11, 46. Não é sempre assim? Ou optamos por acreditar ou optamos por correr na direção oposta. Marta aprendeu muito em sua jornada de fé. Não sabemos ao certo, mas imagino que após a ressurreição do seu irmão, ela ajoelhou-se outra vez aos pés de Jesus. Libertada das preocupações. Há séculos, Marta tem sido usada em sermões com o exemplo daquilo que não devemos ser. Ocupados demais para Jesus? Os pecadores perguntam: não seja uma Marta, o professor adverte, seja uma Maria.
Temos a tendência de perguntar: você é Marta ou Maria? Como se tivéssemos de escolher. Ontem mesmo contei a um amigo que estava escrevendo sobre Marta. Ah, sou Marta, com certeza, ela respondeu. Não, não é, eu disse. Você é Jennifer. Gostamos de categorizar as mulheres, inclusive nós mesmas, como pensadoras ou fazedoras, como se as duas coisas não pudessem coexistir. Aplicamos rótulos em nós e nos outros, de adoradores ou trabalhadores, quando a verdade é que precisamos ser as duas coisas. Não creio nem por um minuto que Marta permaneceu na cozinha para sempre. Não creio nem por um minuto que Maria permaneceu fora dela. Pela confissão de fé de Marta após a morte de Lázaro, vemos que ela se juntou a Maria aos pés do Rabino Jesus. Ela não se tornou apenas uma aluna, passou a ser a primeira da classe. Temos também a tendência de ler a história de Marta e Maria e ver uma aluna. Jesus viu duas. Aproveitou a oportunidade para ensinar a Marta o lugar exato em que ela se encontrava. Às vezes aproximamos-nos de Jesus para aprender e às vezes ele vem a nós. Ele interrompe nossa agitação e diz: Ei, espere um pouco, irmã. Vamos analisar a situação juntos. Posso abordar outro assunto delicado? Jesus disse a Marta que havia coisas mais importantes na vida que cozinhar e limpar a casa. Veja bem, antes que você pense que estou sugerindo que contrate uma empregada e leia a Bíblia o dia inteiro, saiba que gosto muito de cuidar de minha casa. Sempre que concluo um livro, tiro um mês de férias e inicio um grande projeto de decoração. Faço cortinas, pinto murais, costuro almofadas ou capas para os móveis. Porém, por mais que eu goste do trabalho de criar e manter uma casa bonita, Deus me faz lembrar que a atividade mais importante de cada dia são os momentos que passo em comunhão com Ele. Jesus nunca menosprezou Marta, mas instruiu-a carinhosamente. Mais uma vez, ele reverteu completamente as prioridades tradicionais reservadas às mulheres daquela época e convidou-a para ser discípula, aluna da palavra de Deus. Embora a cultura ordenasse que as mulheres não devessem aprender a Torá, Jesus mostrou a Marta que a melhor escolha de todas era aprender mais a respeito de Deus. Libertadas para sentir calma e confiança. O que você acha que Marta fez depois de voltar para a cozinha? Não sabemos. Lucas passa para outra história, deixando-nos a imagem de Marta segurando a colher e Jesus segurando a porta. Mastro, em seu livro Todas as Mulheres da Bíblia, conta a história das mulheres da Bíblia em narrativas que descrevem cenários lindos, usando apenas as descrições simples contidas nas Escrituras. Ao relatar a história de Marta, alega que ela se libertou do autoritarismo letal e aprisionado que ela tanto desejava para poder viver. E prossegue. Depois daquela refeição espetacular, o autoritarismo foi, aos poucos, deixando de ser o seu Deus, deixando de ser o ar de que ela precisava para respirar, e mais simplesmente um produto de sua necessidade de dar e receber amor. Ela aprendeu a relaxar e a permitir que as outras pessoas fizessem o melhor que sabiam fazer, sem sentir-se desafiadas ou ameaçadas, porque descobriu que poderia ser e de fato era amada por ser quem era, não pelo que fazia ou como fazia. Foi assim que seu serviço passou a ser um verdadeiro serviço, não apenas um disfarce para manter o controle ou uma forma de evitar a própria aniquilação. Aquela boa parte tornou-se também sua escolha, graças a ele. Você já parou para pensar por que a história de Marta, que começou com uma irritação na cozinha, foi concluída no Evangelho de Lucas? Não é uma história de cura, libertação ou absolvição de pecados. Não é uma das parábolas de Jesus ou um fato relacionado à sua caminhada até a cruz. Pense nisso. Creio que a história foi incluída para citar um exemplo de como Jesus veio para libertar as mulheres. Libertá-las para que se tornassem suas discípulas, se sentassem aos seus pés e participassem da classe que anteriormente era reservada para homens. Creio que foi incluída para que as mulheres sejam o que realmente importa nesse mundo. E então, o que Marta fez depois de voltar para a cozinha? Vou lhe contar minha versão da história. Penso que ela cozinhou o assunto um pouco mais, talvez pelo resto do dia, mas a certa altura Marta aceitou o convite de Jesus para juntar-se a ele na sala de aula. Tornou-se discípula também. Como eu sei? Por causa da sua resposta ao teste de Jesus depois que Lázaro morreu. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela respondeu. Sim, Marta passou no teste com louvor. Vemos Marta pela última vez no jantar na casa de Simão, o leproso, onde Maria ungiu o corpo de Jesus com perfume e preparou-o para o sepultamento. E onde está Marta? Ora, está na cozinha trabalhando.
O fato de sermos discípulos de Jesus Cristo não nos desobriga das atividades e responsabilidades diárias. Continuamos a preparar as refeições, passar o aspirador na casa, tirar o pó dos móveis e ir ao escritório, levar os filhos à escola e dobrar as roupas lavadas, mas sabendo que Jesus nos dá a liberdade de servir com alegria e deixar que nosso relacionamento com o Salvador transborde sobre as outras pessoas. Deus não modificou a tendência natural de Marta para servir, mas modificou sua tendência pecaminosa de reclamar, projetar suas expectativas e tentar controlar os outros. Sim, naquele último jantar, Marta estava esperando na cozinha. Não estava inquieta, preocupada, aborrecida, nem furiosa pelo fato de Maria não estar fazendo a parte que lhe cabia. Afinal, Maria estava no lugar exato a que pertencia. Dessa vez, Marta serviu com uma nova atitude de agradecimento e louvor àquele que a libertara. Ela foi libertada para ser a mulher que Deus planejou que fosse, Marta. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. João 11:5.